Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de agradecer pelo convite ao Instituto Golden e estaremos hoje aqui falando um pouquinho sobre o Outubro Rosa, câncer de mama e a qualidade de vida. Gostaria de me apresentar. Então, meu nome é Nelise Malman, eu sou fisioterapeuta, atuo dentro das áreas da fisioterapia pélvica, dentro da área da fisioterapia traumatológica e o Pilates. Então, há mais de 13 anos eu trabalho mais com o público feminino e trabalho com mulheres que tiveram câncer, não só o câncer de mama, mas também outros tipos, né, de câncer. E gostaria de compartilhar hoje com vocês um pouquinho sobre a minha experiência, sobre o meu trabalho, e sobre o que pode ser modificado ao longo da nossa jornada para a gente ter uma qualidade de vida melhor, digamos assim, né? Bom, exatamente sobre esse o tema do câncer de mama, eu gosto muito de conversar sobre isso com as minhas pacientes também. A questão da informação, ela é muito importante, não só para nós que trabalhamos com saúde, mas para toda a comunidade em si. Nós sabemos hoje que melhor do que qualquer exame que possa ser feito, nós temos um poder de modificar a nossa história. Por que eu coloquei essa frase, né, tão impactante assim, tão direta? Porque uma vez por mês nós podemos nos avaliar de uma maneira bem precisa e trabalhar assim na prevenção, né? Com um diagnóstico bem precoce, feito por nós mesmas. Isso tem uma qualidade muito melhor do que qualquer exame feito uma vez por ano. Então, se ele diagnosticado brevemente, o câncer de mama ele tem até 95% de chances de cura. Então, nós somos responsáveis hoje em dia por isso, por achar a cura, né, trabalhar na forma de prevenção o mais rápido possível. O câncer de mama, ele é um tipo de câncer, né, que ele atua na mama, tanto de homens quanto mulheres. Homens, geralmente, afeta até 1% só, né, afeta bem mais o público feminino. Bom, nós desde crianças, desde adolescentes, mulheres, estamos acostumadas a nos ver de frente para o espelho, tomar banho, né? Mais do que qualquer pessoa, qualquer médico. E dar essa responsabilidade apenas para o profissional da saúde, para um médico, uma vez por ano, ou cada 2, 3 anos, alguém avaliar a tua mama, isso faz com que a gente perca um pouco essa oportunidade de também trabalhar nessa prevenção do câncer. Porque nós sabemos, né, a diferença exata das nossas mamas. Então, uma mama é sempre diferente da outra e nós sabemos disso, né? O que a gente pode fazer é começar a notar mais modificações, ficar mais de olho, né? Ter aquele alerta diário, mensal. Então, a preocupação aqui é trazer realmente a rotina mensal do autoexame inserida dentro da nossa rotina diária, né? Então, escolher um dia mais ou menos do mês, dia 20, 25, para fazer o exame sempre. 20 de outubro, 20 de novembro, 20 de dezembro, criar essa rotina. Bom, para quem menstrua, né, você pode escolher uma semana após a menstruação para fazer o autoexame. Todas as mulheres precisam fazer o autoexame mensalmente, né? O autoexame ele é um autoexame, como já fala, você mesmo faz esse autoexame, então você pode fazer, ele é um exame fácil, é um exame acessível. E muitas vezes quem percebe isso mesmo, quem percebe qualquer alteração, são as mulheres, né? Porque as mulheres se enxergam no espelho, então às vezes elas percebem como uma mama está um pouco mais inchada que a outra. Porque às vezes, quando tu começa a detectar alguma coisa, alguma alteração na tua mama, tu vai visualizar, digamos, pequenos sinais, né? Uma mama inchou mais que a outra, às vezes tu não percebe ela, mas quando tu vai tirar a roupa, tu percebe que a marca de um elástico, de um sutiã, né, de uma roupa, marcou mais uma mama do que a outra.
Por que que aquela mama está inchando e a outra não, né? Por que que eu tenho a mama mais dolorida esse mês, 2 meses e a outra não, né? Bom, eu vou falar sobre um pouco mais o autoexame e vou, quando eu for para ir para falar com vocês, né, da palestra ao vivo, né, a gente vai fazer um pequeno exercício, cada uma vai fazer um exercício de palpação, né, autoexame sobre a roupa, e vai ser um exercício muito bacana de fazer e necessário. Mas hoje aqui eu vou trazer de uma maneira bem breve o autoexame. Então, de frente para o espelho, né, você vai parar, vai se olhar, você vai se olhar de lado, você vai se olhar com as mãos para cima, você vai se olhar com as mãos na cintura, tá? Você também vai fazer durante o banho o exame de palpação, porque esse de frente do espelho, ele é um exame de inspeção, né? Você vai visualizar se você vai encontrar algumas características que eu já vou mostrar para vocês logo mais, mas algumas características um pouco diferentes do habitual de vocês. No banho, o que é legal de fazer, tá? Então aqui você tem a mama com sabonete, né? Usando bem a ponta dos dedos, né? De uma maneira não muito grosseira, mas uma maneira delicada e um pouquinho mais profunda, você vai fazer círculos ao redor da auréola, certo? Círculos se afastando um pouco da auréola, tá? Delicadamente, mas sempre focando, né, em aprofundar um pouquinho o dedo sem machucar, certo? Você vai fazer a palpação de cima até a auréola, né, para baixo. Você vai fazer do meio da auréola para o outro lado, né? Você vai no biquinho também, na auréola mesmo, né? Apertar brevemente, sem forçar. Então a gente vai fazer algumas fricções, né? Para ver se sai algum líquido. O líquido pode ser uma cor mais clara, uma cor rosada, né? Muitas vezes inclusive sangue. Então, qualquer secreção que você encontrar, você também pode procurar auxílio, né, médico. Então, o que eu quero trazer assim de primeiro momento para vocês é que a responsabilidade do autoexame é nossa e o compromisso mensal com a gente, com o nosso corpo, com o nosso físico, precisa ser nosso. Eu sempre falo para as minhas pacientes que a gente trabalha 24 horas, né, por dia, sempre fazendo coisas, ou do nosso trabalho, ou a gente trabalha para as outras pessoas, para a nossa família, para a nossa casa, né? Então a gente trabalha muitas vezes, muitas horas por dia para outras pessoas. O que a gente faz dessas horas do dia para nós mesmas? Então é essa que é a questão da gente poder se cuidar mais, a questão da gente conseguir ter uma preocupação individual também. E por isso eu trago muito essa questão para vocês do autoexame, né? Bom, de frente para o espelho, você vai poder ver algumas características nesse autoexame. Então, alguns sinais e sintomas. No primeiro desenho, quero mostrar para vocês o mamilo invertido. Bom, todo mamilo invertido pode ser um indicativo de câncer? Não. Porém, se tu acordar um dia e ter um mamilo bem invertido e o outro não, claro, você precisa dar uma olhada o que está acontecendo, por que ele inverteu, né? A secreção do mamilo que eu comentei, né? As cores pode ser uma cor um pouco clara, uma cor um pouco mais rosada, sangue, um caroço na axila. Aí você vai encontrar um caroço muitas vezes grande na axila ou na parte de baixo do peito ou na parte de cima do peito. Um inchaço da mama que eu comentei antes, né? Então você troca a roupa, o sutiã e enxerga que uma delas está com uma marca, né, dessa roupa. A pele com aspecto enrugado, né? Então muito se fala sobre aquela
aquela casca de laranja, né, que são poros um pouco mais profundos, só apenas uma parte da mama, a dor na mama ou no mamilo que não melhora, uma irritação na pele vermelha que também não melhora, né? Muitas vezes manchas vermelhas em uma mama. E são características que para algumas mulheres têm inclusive características desde sempre assim. Tem mulheres que têm a auréola, né, invertida desde que nascem. Tem mulheres que no final do dia incham as duas mamas bastante, assim como incha o restante do corpo. Mas essa é a questão, né? É visualizar o que para nós é o comum e o que para nós não é o comum, o que seria o incomum de ocorrer, né? Então, são essas imagens que de repente podem auxiliar vocês muito na hora da inspeção da mama. Isso demora mais ou menos, né, pessoal, uns 5 minutos, juntando a inspeção e juntando a palpação feita no banho. Então é bem rapidinho. Então, de certa forma, o câncer de mama, o que ele é? É um acúmulo de células em um ponto específico da mama. Geralmente são nos ductos ou nos lobos, onde tem a presença, ou onde passa o leite materno na época da amamentação. Mulheres que não amamentaram, vai ser a formação dessas células nos mesmos ductos, né? Geralmente são em ductos ou em lóbulos, geralmente são nesses dois locais. Então, tem-se um acúmulo de células novas ali. Aquelas células novas, elas podem se reproduzir muito rapidamente ou de uma forma um pouco mais lenta. Essas células, elas formam um agrupamento diferenciado de células, elas vão cada vez modificando um pouco mais a característica delas, elas sofrem uma mutação genética ali, elas têm uma mudança total na forma delas e cria-se então o tumor. O tumor ele pode ser local, ele pode ser um tumor em potencial expansão, né? Então ele pode ser um tumor que pode agredir outros tecidos, outros órgãos. Quando isso acontece, geralmente é na fase final, ele pode inclusive expandir para órgãos como pulmão, fígado, ossos e o cérebro, tá? Então aqui são 4 estágios, né? O estágio 1, um estágio bem inicial. Geralmente nesse estágio é quando a gente faz a detecção desse câncer em casa, de forma preventiva, inclusive. É quando a gente acha aquele grãozinho de arroz ali que nunca estava. Por isso a necessidade de fazer todos os meses. Porque aí tu tem como comparar. Um mês eu tive esse grão de arroz, mês passado eu não tinha, né? Não estava aqui. Então como é que eu vou saber se pode ser algo da minha mama ou não, né? Às vezes são um inchaço apenas, às vezes é só um inchaço de um gânglio, né? Por isso que se faz geralmente após a menstruação, quando aquela oscilação hormonal terminou e os gânglios desincham um pouco, você faz depois da menstruação, uma semana depois, a inspeção. Então, no primeiro estágio, né, a gente tem um acúmulo de células novas ali e elas são locais. No estágio 2, essas células continuam locais, mas elas têm um crescimento já. Então, ela já passa por um outro estágio. Tem-se o crescimento celular, um crescimento local, né, de células diferenciadas aí. No estágio 3, ela já está aumentando o nível, né, de formação de células, está afetando os linfonodos que podem estar presentes bem na parte da mama e com o tempo esses linfonodos vão aumentando então de células alteradas, ou seja, quanto mais linfonodos eu vou ter que estão afetados pelas células alteradas do câncer, mais digamos, o estágio mais difícil de recuperar. Então, você estará no estágio 4, né, da doença, onde já disseminou para vários linfonodos essa alteração celular do câncer. Então, rapidamente, eu trouxe para vocês a comparação de uma mama masculina e uma mama feminina.
Geralmente, quando ocorre, né, as células de câncer, elas vão ocorrer nesses ductos aqui, tá? Ou em ductos ou nesses lóbulos, tá? Então você pode visualizar, né? Você pode sentir numa palpação a parte de baixo, você pode sentir os nódulos perto do mamilo, muitas vezes atrás do mamilo, mas geralmente ocorrem nos ductos, tá? Então pode ser uma parte de um ducto mais perto da axila, mais na parte central da mama, né? Mas só para mostrar para vocês direitinho que geralmente são nesses ductos onde passava o leite materno ali. Bom, de uma certa forma, falar sobre o câncer, né? A gente pode pensar, poxa, mas por que uma mulher desenvolveu o câncer como eu, né? No mesmo tempo, o mesmo estágio, o mesmo tipo de câncer, nós fizemos o mesmo tratamento, ela ficou boa e eu não, né? A gente pode pensar, porque anos depois o câncer retorna para uma paciente e para outra não. O que faz desenvolver um câncer em uma pessoa sim, o que faz desenvolver o câncer na outra pessoa de uma maneira mais leve e o que não faz desenvolver o câncer numa outra pessoa. Então é porque nós temos características de corpo que também são diferentes uns dos outros, né? As nossas características, elas são pessoais, né? E nós temos um genótipo e um fenótipo que é diferente de qualquer pessoa. O que isso quer dizer? O genótipo, geralmente, ele é herdado, né? Ele é aquela parte genética, né? O que tu vai ter conforme a tua herança genética, né? Tu pode ter isso vindo de uma avó, de uma tia, de uma mãe, né? Então, são características que são hereditárias e que estão no teu genótipo. Geralmente, no câncer de mama, de 5 a 10% é relacionado a esse potencial herdado. Bom, mas fora isso, eu posso ainda ter um fenótipo, né? Ter o desenvolvimento de um câncer, ter o meu fenótipo diferente. O que isso é? É o estímulo do ambiente que é modificado. A minha rotina, né? A minha qualidade de vida, como ela é, como é a minha rotina de vida, quais são os meus vícios, né? O que eu como eu durmo, o que eu bebo, o que eu faço. Isso é um estímulo do meio ambiente, né? É algo que pode ser modificado e que cada pessoa modifica isso, né? Ou seja, eu gosto muito de, vou me deter um pouquinho hoje aqui nesse quadro em especial. Eu acho que a parte mais importante da nossa palestra hoje é conversar bem, explicar bem sobre esse quadro. Bom, falando sobre genótipo, fenótipo é meio difícil de entender muitas vezes, mas eu vou explicar tudo certinho aqui nesse quadro. Então, gostaria que vocês prestassem bem atenção, né? Vou explicar cada um dos quadros, da parte que pode ser modificada de cada ser humano. A gente sabe que não existe uma causa única. O câncer de mama, assim como qualquer outro tipo de câncer, ele vai ser multifatorial, né? Tem uma parte específica, digamos, nossa, ela foi sempre uma pessoa sedentária, claro, ficou com câncer, né? Não existe um fator só, são multifatores. Então, a questão comportamental e ambiental, ela modifica bastante. Digamos, uma pessoa que é obesa, uma pessoa com sobrepeso, essa pessoa sim, ela já tem que ficar, né, alerta aí, que é uma boa questão para ela formar esse câncer. Porém, né, uma mulher que sempre foi obesa, que sempre estava acima do peso, depois da menopausa, o hormônio das mulheres geralmente ele despenca, né? Ele cai, fazendo com que a gente aumente mais ainda o peso, né? Então, esse seria um super agravante, né? O aumento de peso após a menopausa. E fora a obesidade e o sobrepeso, que já são agravantes. A questão do sedentarismo aqui
eu trouxe para vocês é a questão mais importante que eu quero falar hoje. A questão do sedentarismo não deixa de ser uma doença também, o sedentarismo. Por quê? Tudo gira em torno do nosso corpo estar cada vez mais doente, mais inflamado. Estamos mais sedentários. Nós não levantamos mais do sofá para trocar um canal na TV. Nós saímos do trabalho, onde ficamos muitas vezes sentados, vamos para casa, vamos no carro, sentamos para casa, sentamos. Sim, a gente fica em função muitas vezes da família, da correria, do trabalho. Trabalhamos inclusive na rua, né? Tudo bem. Isso são atividades que o nosso corpo já está acostumado a fazer. Isso não é uma atividade física. Isso são rotinas diárias. A atividade física, ela precisa ser feita. E quando falo em atividade física, eu não falo só da questão, precisamos procurar uma academia, um pilates. Não. Pode ser algo, inclusive, gratuito, que precisa ser feito diariamente. Então, 1 hora de caminhada por dia, assim, nos finais de semana também. Precisa ter 1 hora de caminhada no mínimo por dia. A gente pode escolher coisas para tirar um pouquinho mais essa questão do sedentarismo. Escolheremos subir escadas ao invés do elevador, escolheremos andar a pé ou de bicicleta ao invés de usar um carro, vou levar meu filho na escola, vou passear no final de semana, posso fazer isso de bicicleta, posso fazer isso a pé. A questão que envolve aqui é a preocupação de que o sedentarismo está aumentando, as crianças estão ficando cada vez mais sedentárias, os adolescentes estão ficando cada vez mais sedentários e os adultos também. Logo, a gente quer que na terceira idade tenhamos força nas pernas para caminhar. Então, algo não fecha. Nós não teremos uma terceira idade, né, com força de coxa, de perna, de glúteo para subir uma escada. A gente não vai ter força para levantar do sofá, para levantar das cadeiras, para levantar do vaso sanitário, se essa força não será trabalhada hoje em dia. Então, o sedentarismo, ele afeta de uma maneira progressiva e eu acho que não deixa de ser uma doença hoje em dia. Precisa ser vista com outros olhares, porque é muito sério isso, né? Muitas doenças são formadas pelo sedentarismo, né? O colesterol poderia ser reduzido, a diabetes, né? Outros tipos de câncer, tudo questão emocional, estresse, melhora teu sono quando tu faz uma atividade física, nem que seja uma caminhada. Então, várias coisas estão relacionadas com o sedentarismo. A gente só não fala muito sobre isso. E a gente acaba optando por algo que é mais fácil, né? Dentro da rotina é mais fácil de fazer. Então, muitos estudos, inclusive hoje em dia, estão associando o Alzheimer com o sedentarismo. Então, a força que eu tenho nas coxas, nas pernas, também vai influenciar lá adiante, numa terceira idade, de repente, a hipótese de eu ter um Alzheimer ou não. Por isso, eu trago aqui hoje essa questão do sedentarismo voltado ao câncer de mama. Ele é uma forma da gente também pensar sobre isso com outros olhos e optar, fazer, né, optar em fazer uma caminhada a mais, usar uma bicicleta a mais, né? Bom, voltando agora para o consumo de bebida alcoólica, também é um agravante, né? Um sinal de alerta. Mas eu tomo todos os finais, eu tomo só no final de semana, né? O problema é esse, todos os finais de semana, né? A comemoração, digamos assim, de um final de semana é sexta, sábado e domingo. Então, são 3 dias na semana. Todas as semanas, todos os meses, durante todos os anos. Sim, isso seria um agravante. A exposição a exames, ao excesso de exames. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Eu tenho uma dor no ombro, vou ver o que é, vou fazer um raio-x, vou fazer um exame. Uma dor no punho.
Muitas vezes existem outros tipos de diagnóstico para a gente fazer que não são necessários encaminhar esses pacientes para fazer um raio-x. Você tem exposição aos meios de radiação com raio-x também e com exames também, certo? Uma outra questão muito importante de trazer aqui e explicar isso um pouco para vocês é como ocorre a história reprodutiva e hormônio, né? Porque essa mulher gerou muitas vezes o câncer, o que fez com que ela gerasse o câncer dentro dela, porque ocorre tanto mais em mulheres. O que ocorre ali, né? Pela questão hormonal. Então, geralmente, a primeira menstruação, que é a menarca, quando ela ocorre muito cedo, antes dos 12 anos, a gente já tem um acúmulo de estrógeno muito grande no nosso corpo. E o estrógeno é um hormônio que já está presente, né, nesse aumento, né, ele auxilia na produção ali do câncer de mama. Então, se a menina ela menstrua muito cedo e se ela vai ter filhos muito tarde ou nem vai ter filhos, ela menstrua muitas vezes, né, ao longo da vida dela, com esses picos de estrógeno todos os meses sendo injetado no corpo dela. Então, ela tem um acúmulo de estrógeno ali, né, a produção de estrógeno exagerada, e também muitas vezes ela faz o auxílio ali de o uso da pílula anticoncepcional, que é mais uma injeção, né, de estrógeno. Então, por essa questão, a questão hormonal muitas vezes está muito envolvida na produção desse câncer de mama, né, na formação desse câncer de mama. Fora também toda a questão hereditária, a questão genética que eu acabei de conversar com vocês, né? Então, alguma tia na família que teve câncer, a filha, avós, né? Próprios homens com câncer de mama também, câncer nos ovários. Então, são situações que também servem para ter um sinal de alerta nisso. Inclusive, o tipo de câncer que é formado com uma mulher muito jovem. Então, uma mulher muito jovem que teve câncer antes dos 50 anos também, né, é um sinal de alerta para a gente, né, porque ela formou esse câncer muito cedo, muito jovem, certo? Então, o câncer de mama é muito comum no Brasil, é um dos mais comuns. Nas mulheres, então, é o que mais mata. Ele é um câncer que vem junto aí com o câncer de pele, também é muito comum no Brasil. Nos homens, o câncer de próstata, câncer de colo. Então, ele é um dos cânceres que mais se estuda no Brasil, inclusive, e o que mais tem no Brasil e o que mais mata no Brasil, mulheres. Só para vocês terem uma ideia, em 2021, tivemos mais de 18 mil mortes por câncer de mama. 1% desses casos é em homens apenas. Então, em 2022, né, pelo INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele trouxe alguns artigos falando sobre isso, né, que trouxe em 2022 mais de 66 mil casos novos de câncer. E claro, previsto para 2023, que foi, e eu não sei agora a contagem certa para 2024, mas sempre um aumento de novos casos, muito significativo. Tá? Em 2023 tivemos mais de 73 mil casos novos no Brasil. Tá? Então ele vem aumentando gradativamente. E a nossa parte, então, né, nessa prevenção que precisamos fazer, é cuidar um pouco mais da nossa alimentação, da nossa rotina diária, nossa rotina de vida. A alimentação, então, ela precisa ser rica em frutas, vegetais, verduras, grãos. As atividades físicas é algo que precisa ser feito diariamente. Evitar o consumo, então, de álcool e cigarro. E eu colocaria junto nessa questão toda a nossa questão social também, né? O quanto que a gente sai da rotina também, pensa no nosso emocional muitas vezes, né? Sai dessa rotina de trabalho, tem a convivência com familiares, com amigos, e tudo que a gente pode fazer para
sair um pouquinho dessa rotina diária, do estresse diário. Tudo isso faz parte também, né, da nossa prevenção, não só contra o câncer, né, de mama, hoje exclusivamente falando sobre isso, mas sobre diversas outras doenças, né, que acabam fazendo mal a nós, a nossa família, aos nossos filhos, né, pais. Eu sempre falo que o câncer, ele nunca é individual, ele nunca é tão particular assim. O câncer, ele envolve a nossa família junto, né? Envolve nossos filhos, nossa casa, envolve a nossa família, muitas vezes nossos vizinhos. Ele é uma questão não só particular. Todas as pessoas em volta sofrem. E isso também é algo que a gente precisa se tornar cada vez mais responsáveis sobre a nossa vida, né? O poder que a gente tem hoje em dia de ter informação, isso é muito legal, né? Temos um celular, a informação vem, né, de vários tipos possíveis de informação sobre o câncer, sobre doenças e tudo mais. Mas a questão que eu trago aqui hoje para você, será que a gente consegue ler tudo que nos é informado e o que é nos informado de uma maneira verdadeira, né, verídica, das informações que muitas vezes são informações que inclusive não são verídicas, né, sobre doenças e tudo mais. Só que será que a gente consegue realmente passar essa informação para nossa comunidade, né, não só para nós, mas nós termos esse poder de auxílio também, né, de poder colaborar com o próximo, com a gente, de poder indicar, né, vamos fazer um grupo de caminhada, vamos convidar o vizinho para caminhar, vamos caminhar mais com os filhos, andar mais de bicicleta, trocar um pouquinho a nossa alimentação quando dá para fazer, ter uma rotina, né, de convivência melhor. Então tem várias coisas que são modificáveis, que elas podem ser modificadas. Basta querer, né? E uma delas, e a mais importante de todas, começa de uma forma comportamental de nós mesmas fazermos o autoexame uma vez por mês. Eu vou tocar nessa tecla várias vezes aqui, porque ela é extremamente importante. A gente precisa fazer por nós mesmas, né, como eu comentei, e a gente não pode esperar que outras pessoas façam por nós o tempo inteiro. Então precisa ser feito, né? Precisamos fazer muitas coisas por nós mesmos. Falando um pouquinho sobre o tratamento, então digamos que uma paciente teve um câncer, passou por uma cirurgia ou um tratamento e ela chega para fazer um tratamento depois, né? Então, já diagnosticado o câncer. Então, vai depender do tipo de estágio que esse câncer está. Existem inúmeros tipos de câncer de mama, né? Vai depender do tipo de câncer, vai depender do tipo de estágio, vai depender se vai ser necessário fazer uma cirurgia, ou uma quimio, ou uma rádio, ou mais, né? Cirurgia e quimio, ou o tratamento será apenas medicamentoso, ou o tratamento inclusive pode ser paliativo. Então essa paciente ela chegou muito tarde para um tratamento, né, fez um diagnóstico muito tarde e esse câncer, digamos, já está no estágio 4, já afetou outros órgãos, outros sistemas do corpo e existe uma disseminação, né, muito grande dessas células e não tem mais como fazer com que essas células reduzam, né, esse tipo de células tumorais. Então, nesses casos, a gente faz um acolhimento, um tratamento paliativo, que seria mais a fim de melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Então, depende muito o tipo de cirurgia que ela vai fazer também, se é uma cirurgia apenas local, para tirar aquelas células malignas, ou se é uma cirurgia num quadrante, uma parte maior da mama, ou se é uma cirurgia que ela vai tirar toda a mama, ou se ela vai tirar toda a mama e toda a auréola também, se ela vai fazer a reconstrução dessa mama na mesma cirurgia ou depois. Então existem vários tipos de cirurgia também, não só de tratamento, mas tipos de cirurgia também. E também a questão da biópsia que é feita sobre os linfonodos, né? Geralmente eles fazem biópsias para ver como estão os linfonodos dessa paciente. Muitos exames, inclusive muitos
tipos de câncer novos que estão surgindo, que fazem um diagnóstico por uma biópsia e o diagnóstico, o resultado dessa biópsia dá negativo, sendo que a paciente está positiva. Então, tem vários tipos de câncer que estão surgindo também nos últimos anos e, claro, conforme isso acontece, mais exames mais detalhados, né, diagnósticos mais detalhados precisam ser feitos e estão sendo feitos, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem um tratamento muito bom, um diagnóstico muito bom, né, para o câncer de mama. Então, tudo vai depender, quanto mais precocemente ele for achado, né, então também dá para entrar de um modelo de tratamento mais preciso. E claro, cirurgias também, as cirurgias hoje em dia, elas já são feitas de uma maneira com uma qualidade muito melhor, é isso que eu vejo muito nas pacientes, a qualidade da cirurgia, né, do corte, dos pontos, não se retira mais o que não precisa ser retirado, então tudo é visto de uma maneira um pouco mais humana, isso é muito legal, né, que isso tem melhorado muito, inclusive dentro do Sistema Único de Saúde, né, tem melhorado muito a qualidade cirúrgica também dessa paciente, a cicatriz, né, residual, né, as reconstruções são muito bem feitas, então dentro disso assim a qualidade é bem interessante. Bom, falar um pouquinho sobre a minha área, né, a fisioterapia, ela vai atuar dentro de uma questão de melhorar a função dessa paciente. Então, tudo vai depender do tipo de câncer que ela teve, o tipo de cirurgia que ela teve. Digamos que ela é uma paciente que fez uma cirurgia total de mama, então ela vai aparecer com um corte, esse corte vai ter aderências, vai ter fibroses, contraturas, e ela vai ter uma rigidez no peitoral, isso vai dificultar o movimento de abertura dela, né? Digamos que essa paciente ainda por cima tirou todos os linfonodos de axila, a parte mais superior de peitoral também, então ela aparece pra gente, ela chega no consultório com uma limitação, inclusive de movimento de braço, porque ela tirou esses linfonodos das axilas. E os linfonodos servem para quê? Para melhorar a questão de hidratação, né, de drenagem dos líquidos daquele braço. Então, aquele líquido, aquele braço vai ter um líquido um pouco mais espesso, aquele braço vai ser um pouco mais pesado, mais inchado, mais dolorido, a dificuldade de movimentação dele. Então, inclusive, a paciente tem que cuidar com relógios, com pulseiras, com anéis, as unhas, né? Ela tem que cuidar, ela não pode fazer a cutícula, não pode se machucar no braço, porque todo o sistema de autodefesa dela do braço e de drenagem desse braço está comprometido. Então, a gente dentro da área da fisioterapia trabalha isso, né? Tentar trabalhar bem a questão da mobilização desse membro, desse ombro, dessa coluna, desse cotovelo, punho, para trazer uma amplitude maior de movimento, que a gente chama. Porque o que acontece? É muito fácil assim a gente pensar apenas que é algo físico local. Ah, aquela mulher fez a retirada da mama, ela estava com câncer de mama. Então, quem não trabalha dentro da área da saúde visualiza muito uma mulher por segmento só. Ah, ela tirou a mama, mas está bem, ela se tratou, curou do câncer. É a visão de fora que nós temos. O que acontece? Como eu vejo essa mulher que chega para mim? Essa mulher que chega para mim é uma mulher que ela tem dor, mas não apenas a dor local, da cicatriz, da retirada dessa mama. Ela tem uma dor emocional junto, porque no centro do corpo dela foi retirado algo que ela já nasceu com aquilo e foi tirado dela. Então, no centro do corpo, ela vai todos os dias ver uma cicatriz, né, de uma retirada de mama que ela teve um câncer. Então, ela chega para mim numa posição antálgica, que a gente fala na fisioterapia, na saúde, que é uma posição fechada, totalmente fechada, né, nada aberto. Então, ela é uma posição de dor fechada,
ela não consegue fazer uma abertura de corpo. Então a gente precisa trabalhar de um modo muito amplo nessa mulher. Eu não posso apenas pensar nela na mama ou no braço. Não, eu tenho que pensar nela num conjunto. Como a postura dela após o câncer de mama está, como ela afeta ela. Então ela fica de uma postura fechada, muitas vezes curvada, ela quer se esconder. E como isso afeta isso dentro de um relacionamento, dentro de uma família, dentro de uma casa, dentro de um trabalho, né? Como isso ocorre a questão psicológica dessa mulher também, né? Como ela é vista antes e depois desse câncer. A gente começa fazendo drenagem no braço para tentar drenar o máximo que a gente consegue esses líquidos, tirar esse peso do braço. Colocamos as faixas compressivas, muito parecidas com as meias, inclusive, compressivas, né, de compressão que tanto homens quanto mulheres usam nas pernas, né, para melhorar a circulação. A gente usa tipos de faixas compressivas para melhorar. A gente usa aparelhos, né, de fisioterapia para melhorar também toda a questão circulatória, de dor e de inflamação desse braço. A gente usa muito a água, então ela sempre é indicada, né, a trabalhar no meio da água também, a meios de, digamos, ou numa piscina ou na praia, né. A água sempre ajuda muito a fazer o movimento, né, de braços, então isso facilita o movimento, uma amplitude de movimento dessa paciente. Além do mais, trazer um relaxamento, claro que a água traz. A gente precisa trabalhar bem a respiração dela, porque como ela fica numa posição fechada, né, de proteção, ela começa a respirar curtinho. Muitas pacientes, em muitos casos, evoluem até, inclusive dentro do hospital, ainda para pneumonias, né, porque ela tem uma respiração curta, né, muitas vezes até ofegante, né, para não ter uma respiração prolongada, longa, né, que abra aquele pulmão, que abra aquele peito. Então, ela tem uma respiração curta que acaba afetando inclusive a respiração dela, toda a questão do diafragma, a questão de movimentação abdominal dela. Então, tudo isso é trabalhado junto, né? A gente vai fazer uma abertura, tirar todas as aderências, muitas fibroses, e essas fibroses vão criando desde o início. Então, quanto mais tempo uma mulher num pós-operatório demora para procurar uma ajuda de fisioterapia, pior fica o quadro, porque essas fibroses vão, né, vão formando aderências, e cada vez mais essa mulher tem uma restrição de movimento, né, tanto de braço quanto de coluna também. Eu trouxe aqui só para mostrar de uma maneira bem didática assim, para vocês, que muitas pacientes não sabem, eu comentei isso muitas vezes com várias pacientes minhas, o direito que muitas pacientes têm, né, após então o diagnóstico de câncer. Então vários, são todos esses, eu trouxe alguns assim para mostrar para vocês, mas eu trago aqui duas questões em especial, claro, falar sobre o Sistema Único de Saúde, que tem todo o acompanhamento para mulheres, e também uma coisa que eu trago muito interessante para vocês que tenha ocorrido, hoje até não mais tanto, mas uns 15 anos atrás, as pacientes que não sabiam que ela tinha compra de veículos adaptados, né, ou especiais aqui. O que acontecia muito antigamente? Uma mulher que fazia uma cirurgia de câncer de mama, ela sofria bastante no carro para estacionar, para fazer uma baliza no carro, porque a direção era pesada. Então, ela não tinha força no braço, né? Muitas vezes as mulheres nem sabem que elas têm direito a carros um pouco mais adaptáveis, né? Automáticos. Hoje, claro, a direção dos carros ela já é diferente, mas tem esse sofrimento junto, né? De demorar às vezes para estacionar, dói. No outro dia o braço incha, fica dolorido, ela não tem força, né? Para fazer muitas coisas. Então, não é só a questão dela usar o carro ou não, ou simplesmente poder usar o carro ou não, mas a questão da mulher de poder ir e vir, né? Continuar a fazer as coisas com o carro, poder viajar, poder trabalhar, poder usar um carro e não ter dor no final do dia para fazer mudança
de marcha para fazer um estacionamento, né? Enfim, então essa questão do carro, eu escutava muito as pacientes antigamente reclamarem quando ficavam forçando um pouco o braço ou faziam umas viagens mais longas, às vezes de trabalho, e o carro não era adaptado. Então tem tudo isso, né? Coisas pequenas assim que parece, lendo só, parece só um veículo adaptado, mas sim, isso a médio prazo isso faz bastante diferença, né? Todo o sofrimento assim que uma mulher tem sem ter o simples fato dela não ter a força naquele braço mais depois de uma mastectomia total, radical, né? Então, por isso, trouxe só alguns direitos assim para trazer e explicar um pouquinho para vocês de como isso afeta o dia a dia também das pacientes. Então, como eu atendo as pacientes, né, após a mastectomia, eu atendo nessas 3 áreas, como eu comentei com vocês, né? A parte que atende as mulheres, né, pelo Sistema Único de Saúde, que foi o que eu comentei, é a parte da fisioterapia traumatológica. Então aqui sim, né, aqui vocês vão ter o tratamento com a fisioterapia que vai atuar bem na parte do inchaço desse braço, né, da mobilização desse braço, trazer essa mulher de novo a uma rotina de postura dela, né, do trabalho dela. Então isso tudo pode ser achado dentro do Sistema Único de Saúde no pós-operatório de uma mastectomia, tá? Infelizmente, a parte da fisioterapia pélvica, ela ainda não atua no Sistema Único de Saúde, né? Temos alguns trabalhos já, né, alguns ganhos, digamos, dentro das maternidades com a fisioterapia pélvica já hoje em dia, trabalhando com gestantes, mas ainda não voltado à parte do câncer de mama. E claro, como eu trabalho com Pilates e conheço bem toda a função e tudo que o Pilates pode trazer de retorno positivo para uma paciente, eu sempre vou indicar. Então, quem gosta do Pilates, quem tem as condições de procurar um estúdio de Pilates na cidade, sempre indico, né? Ele tem um sistema de molas dele que ajuda a fazer o movimento, então a mulher não faz o movimento forçado, né, com uma academia, além de eu achar que todas deveriam sim usar também uma academia para não perdermos força, não perdermos a musculatura. Então, todas as questões de atividades físicas, todas elas são positivas. Não interessa qual atividade você for fazer, e sim como você vai fazer ela. Ela bem feita, todas elas valem, né? Então, eu trouxe aqui alguma ideia de sites que eu olhei. Sempre quando vocês quiserem algumas informações legais sobre câncer, né? O INCA, é o melhor Instituto Nacional do Câncer. A Sociedade Brasileira de Mastologia também traz sempre novidades. E eu gosto também do site do Peito Aberto. Traz sempre bastante informação, né? A gente sempre divido isso com as pacientes. Até para a gente não trazer só a parte ruim do câncer, né, mas as partes boas, né, os diagnósticos mais precisos hoje em dia, bons exames, boas cirurgias, a questão da prevenção, né, que hoje em dia a gente tem acesso, né, vocês estão tendo acesso aqui a essa palestra, mas como eu comentei antes, tem toda a internet, todo o sistema nos ajuda hoje em dia a entender melhor também toda a questão do câncer, né. E antes de agradecer, claro, vou agradecer ao Instituto Golden novamente pelo convite, né? E dizer para vocês que eu estou à disposição de vocês. Eu fiz um tempo atrás o meu mestrado de inclusão social e o meu mestrado de inclusão social eu apliquei no interior do estado. Foi com mulheres gestantes, eu apliquei ele num grupo, né, de gestantes do município. E eu sempre falo isso, tanto no mestrado quanto depois também, o que eu aprendi é a questão
de incluir as mulheres, essa parte de educação, né, dentro do ensino, de educação comportamental é mais interessante. Porque quando eu apliquei o mestrado, muitas mulheres não sabiam o básico, né, sobre a saúde da nossa pelve, né, da gestação. Isso acontece também com as mamas, né? Não hoje em dia não saber sobre o próprio corpo, não saber o que está acontecendo ou não dar bola de certa forma para isso é ruim, né? Para nós, como eu comentei antes, para nossa família, para o nosso meio social também. Então, fazer parte de uma comunidade hoje em dia é inserir a educação nela, né? Educação em saúde. É ali que é o primeiro ponto, a inclusão de todas as pessoas, né? A informação, há uma boa informação, não há muitos fake news, né? Quando acontece, mas como uma boa educação, sim, educação em saúde, ela sempre vai ser positiva, né? E eu gostaria de compartilhar isso para vocês, que o ganho da informação de saúde na minha época do mestrado, ela foi imensurável, assim. Apenas da gente conversar abertamente sobre o corpo feminino, o que traz de positividade para as mulheres, acaba afetando a parte física, a parte mental, e isso, sem querer ou por querer, né, acaba respingando no nosso meio social, no nosso trabalho, as condições melhoram, né? Então, tudo que pode ser feito dentro do Sistema Único de Saúde, né, em prol da educação em saúde, é de extrema valia, né? Eu fico muito feliz de ter colaborado com vocês, né? Muito feliz de ter, claro, pela Secretaria da Saúde também, muito obrigada por essa oportunidade. E isso é muito bacana, né? Essa educação em saúde, né, de todos os municípios, né? Então eu fico à disposição de vocês, né? Qualquer dúvida, né, que ficou, compartilhar experiências, né? Eu sempre sou bem aberta quanto a isso. Tem meu Instagram ali, que é Animalman, pode me procurar por lá, tem meu e-mail também. E meu consultório ali, né, um site que é a Axis. Eu trabalho em Porto Alegre, né, tem um consultório de fisioterapia lá e um estúdio de pilates lá também. Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo para, enfim, para poder compartilhar sempre com vocês muita informação. É muito gratificante para mim. Eu fico à disposição de todos. Tenham uma ótima semana. Obrigada.